Equação geral da reta que passa por dois pontos. Então, nessa lâmina, será tratado uma das maneiras de se conseguir a equação de uma reta a partir das coordenadas cartesianas de dois pontos. Então, aqui é um processo que serve como modelo prático para a obtenção da equação da reta que passa por dois pontos. Nesse caso, a equação geral da reta que passa por dois pontos. Então, esse dispositivo prático, dados dois pontos A com coordenadas xa, ya, e um ponto B de coordenadas xb, yb, então, para esses dois pontos genéricos, eu estabeleço um dispositivo prático de obtenção da sua equação. Dispositivo prático igual. Eu vou colocar aqui as coordenadas do primeiro ponto conhecido. Vou escolher, por exemplo, iniciar pelo ponto A, xa, ya, poderia ter iniciado pelo ponto B. Coloco abaixo as coordenadas cartesianas do segundo ponto conhecido, xb, yb. E o terceiro ponto, que não é conhecido, eu o coloco de forma genérica, x, y. E aí, o primeiro ponto pelo qual iniciei, eu repito, xa, ya. E esse dispositivo prático deve resultar zero. Isso porque, se os pontos pertencem à mesma reta, esses dois pontos, esse primeiro, esse segundo, e mais um terceiro ponto genérico, se eles pertencem à mesma reta, o dispositivo genérico prático deve resultar zero. Vou aplicar isso para um exemplo. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas 2 e menos 5, e o ponto B, 3 e 8. Então, eu quero a equação da reta que passa por esses dois pontos. E, com certeza, uma reta passa por esses dois pontos, já que dois pontos sempre estão alinhados. Então, na aplicação deste dispositivo prático, eu vou colocar um dos pontos, vou iniciar pelo A, poderia iniciar pelo B. Escolhi o início pelo A, 2 e menos 5. Abaixo eu coloco o ponto B, ou o segundo ponto, 3 e 8. E o terceiro ponto é genérico, xy. O primeiro ponto que eu escolhi para início, eu repito abaixo, 2 e menos 5. E esse, então, é o dispositivo prático. E esse dispositivo prático deve ser igual a zero. Faço os produtos em diagonal. 2 vezes o 8, 16. 3 vezes o y, 3y. X vezes menos 5, menos 5x. Então, nesse lado direito, eu obtive menos 5x mais 3y e mais 16. Lado esquerdo, no mesmo procedimento. Menos 5 vezes 3, menos 15. 8 vezes x, 8x. E y vezes 2, 2y. Deste lado, eu consegui 8x, estou colocando em ordem, né? 8x mais 2y e aqui menos 15. O dispositivo prático diz que o lado direito deve ser copiado e o lado esquerdo deve ter trocado os seus sinais. Copiando o lado direito, menos 5x mais 3y mais 16. Trocando o sinal da esquerda, menos 8x, menos 2y, troco todos os sinais da esquerda, e mais 15. Isso deve resultar
0. Operando menos 5x com menos 8x, operando isso, menos 13x. Mais 3y com menos 2y, isso resulta mais y. E ainda 16 com mais 15, 31. Isso é igual a 0. E aqui eu já tenho, então, uma equação geral da reta. Para que essa equação fique melhor escrita, fique numa disposição mais interessante, eu vou eliminar esse negativo aqui. Eu vou fazer com que a equação não inicie por menos junto do coeficiente do x. Para fazer isso, eu multiplico essa equação, toda ela, por menos 1. Isso vai gerar uma mudança de todos os sinais. 13x menos y menos 31 igual a 0. E agora sim eu tenho um modelo mais adequado para a equação geral da reta. Lembrando que a equação geral da reta tem um formato, um número com x, um número com y, um termo independente igual a 0. Foi isso que eu obtive usando esse dispositivo prático. Nesta lâmina tem um exercício de obtenção da equação da reta. Nota que todas as alternativas aqui estão no formato de equação geral. Então, obtenção da equação geral da reta a partir de 2 pontos. Nota que os pontos eles foram fornecidos nas suas coordenadas através de uma exposição gráfica, uma exposição geométrica. Então, aqui eu tenho um ponto com coordenadas menos 2 para x e 0 para y. Como ele está sobre o eixo x, o y dele vale 0. Eu posso, inclusive, chamar esse ponto de ponto A. E aqui eu tenho um segundo ponto, que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1. E esse ponto, então, vou chamá-lo de B, já que ele coloca que a reta R contém os pontos A e B, e no gráfico estão sendo fornecidos esses pontos. Então, a partir dessas coordenadas, vou aí elaborar a equação geral desta reta R. Escolho um ponto para iniciar o dispositivo prático. Então, vou armar aqui o dispositivo prático igual. Escolho um ponto, vou começar pelo A, menos 2 e 0. Coloco abaixo um outro ponto conhecido, ponto B, 2 e 1. O terceiro ponto é genérico, x, y. E a quarta linha é a repetição da primeira. O primeiro ponto pelo qual eu iniciei, nesse caso o ponto A, eu repito abaixo do ponto genérico xy. Se eu tivesse iniciado pelas coordenadas do ponto B, 2 e 1, eu repetiria o 2 e 1 abaixo. Então, esse aqui é o dispositivo prático. E esse dispositivo prático ele tem que resultar igual a 0. Faço a multiplicação das diagonais. Menos 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes y, 2y. X vezes 0, 0. Nota que o x desaparece no lado direito e eu fico com 2y menos 2. Diagonais no outro sentido. 0 vezes 2, 0. 1 vezes x, x. Y vezes menos 2, menos 2y. Lado esquerdo, iniciando pelo x, agora o y, menos 2y. E o termo independente é 0, né? Não preciso colocar aqui mais 0, eu omito. Lembra que nesse dispositivo prático, o lado direito ele é copiado
e o lado esquerdo tem os seus sinais trocados. Fazendo isso, copiando o lado direito, 2y menos 2, trocando o lado esquerdo, menos x mais 2y, e isso é igual ao dispositivo prático, que resulta 0. Primeiro o x repete, menos x, ok. Agora o y, vou juntar 2y mais 2y, 4y. E aqui repete o menos 2, é o único termo independente que eu tenho, o único número sozinho. E isso é igual a 0. Então aqui eu já tenho um modelo, já tenho uma equação geral da reta. Então esta equação ela não está incorreta, mas fica de forma mais adequada quando eu consigo me livrar desse sinal negativo na frente do x. E para eu trocar esse sinal negativo na frente do x, posso multiplicar esta equação por menos 1, que na prática significa trocar todos os sinais. X menos 4y mais 2 igual a 0. E aí eu tenho isso, x menos 4y mais 2 igual a 0, na alternativa B. Observa que nas alternativas, em nenhuma delas, eu tenho o início com x negativo. Se eu tivesse exatamente esta equação em uma alternativa, eu marcaria. Mas não é comum isso acontecer. Em geral, o valor do x se prefere que ele seja com coeficiente aqui positivo. Por isso, da multiplicação por menos 1 na obtenção desse x positivo, e trocando todos os sinais, eu fico com a alternativa B. Antes de fechar o vídeo, se eu quisesse aqui estabelecer uma espécie de verificação ou prova real desta equação obtida, eu poderia testar esses pontos nesta equação. Então, rapidamente aqui, ó, o primeiro ponto, menos 2 e 0. E aí eu vou substituir na equação obtida, nessa tomada como resposta. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu tenho no ponto, que é o menos 2. Então, eu tenho menos 2, menos 4y, menos 4 vezes o y. Aí, o y é o 0 do ponto que eu estou testando, e mais 2. Isso tem que fechar 0. Menos 2 aqui segue menos 2, menos 4 vezes 0 é 0, mais 2. E aí, realmente, né? Menos 2 mais 0, menos 2 mais 0 mais 2, resulta 0. Então, aqui eu posso dizer que esse ponto ele se encaixa nesta equação. O outro ponto, vou testar o ponto B, 2 e 1. Eu testei aqui o ponto A, vou testar o ponto B. O que eu estou fazendo aqui é só uma confirmação, não faz parte da resolução do exercício. É uma verificação, uma confirmação, quase que uma prova real. Então, eu tenho na equação x menos 4y mais 2. O x vale 2. 2 menos 4y. Então, aqui eu tenho menos 4 vezes o y, que é 1. Aqui, ó, y1. E mais 2. Isso deve ser igual a 0. 2 é 2. Menos 4 vezes 1, menos 4. Com mais 2. Isso tem que valer 0. Aí, ok, ó, 2 com mais 2 é 4. Eu fico com 4 menos 4 igual a 0. E aí, de novo, se confirma. Então, nota que esta equação obtida, que eu marquei na alternativa B,
ela realmente suporta os dois pontos. Ela suporta o ponto B de coordenadas 2 e 1 e também suporta o ponto menos 2 e 0, que são as coordenadas do ponto A. Ok? Então, uma espécie aí de verificação. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.